Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 43 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje a nossa leitura é do livro de Números, capítulo 9, 10 e 11. Então vamos começar. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: no dia 14 desse mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor como os outros israelitas no dia em que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem, que eu vou falar com o Senhor para saber o que Ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou um dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus o Senhor. Vocês a comemorarão o mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com os pães sem fermento e com as ervas amargas. Não deixe sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebre nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis, às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a noite cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar aonde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampava de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor Deus e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando elas se levantavam, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam e começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas vocês chamarão o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas ao leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez os sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou,
Toque o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava a tribo de Zacar. Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, o grupo por grupo, comandadas por Elisur, filho de Zedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão. E Elisaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo das famílias de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gibeone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Áser. E Airá, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Robabe, filho de Jetro, medianita: Nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica, portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Robabe respondeu: Não, eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe aonde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre à frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam à tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça, e que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-los em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos e socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham o gosto do pão assado com azeite.
Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado e Moisés também ficou aborrecido. E disse a Deus o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, eu não dei a luz a essa gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Aonde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo, isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você. Ali tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão um só dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, vocês ficarão com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Mas Moisés disse: Estou levando 600 e 1.000 homens, e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Aonde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu os 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos, quando é eu que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo esse povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas saíram do acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Ataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Terminamos a leitura de hoje. Amanhã Deus tem muito mais. Vou te esperar, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.